Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 15/11, nós vamos meditar em Atos, do capítulo 10 ao capítulo 12. E que a paz do Senhor enche o teu coração nesta manhã. Vamos falar do centurião Cornélio. Oh, como eu admiro esse homem. Veja só, ele morava em Cesareia. E o nome dele era Cornélio. Ele era centurião da corte chamada italiana. Olha só. Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Ele fazia esmola ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: quem é o Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia um mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou um dos seus domésticos, dos seus servos, né? E um soldado piedoso dos que estava ali em serviço, e enviando-lhe, contando tudo, enviou-lhe a Jope. E aí nós vamos ter um momento de Pedro, porque Pedro vai ser avisado também em visão. É isso mesmo. No dia seguinte, que eles estavam a caminho, já estando perto da cidade, Pedro sobe ao airado, por volta da hora sexta. Ele foi para o cantinho dele de oração. Ele estava numa casa de Simão o curtidor, ele estava hospedado ali. E aí ele vai se retirar para um local para orar. Pois bem, e aí, estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveu-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, que estava baixando em terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo a voz que lhe dirigia, disse: levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa assim imunda. Segundo a lei mosaica, né, não se comia esse tipo de alimento. Segunda vez a voz lhe falou: purificou, não consideres comum. Sucedeu que por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo diante do que seria aquele significado da visão, eis que um homem enviado da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam a porta. Chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto Pedro meditava acerca da visão, o Espírito Santo lhe diz: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, nada duvidando, porque fui eu que os enviei. E Pedro desce, né? Falando já para os homens: aqui me tende, sou eu quem buscais, aqui vieste. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo poder chamar-te à sua casa para ouvir as tuas palavras. E aí Pedro vai com eles. No dia seguinte eles se levantam cedo e partem, né? E aí nós vamos ver que chegando lá, nós podemos ver que dirigiu-se dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ao mesmo, aproximando-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que nenhum homem considere comum ou imundo. Olha a visão. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? E respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta da hora estava eu observando a minha casa na hora 9 da oração, e eis que me apresentou diante de mim um varão
e disse: Cornélio, tuas orações foi ouvida e a tua esmola lembrada na presença de Deus. Manda, pois, a Jope chamar Simão de sobrenome Pedro. Portanto, sem demora, mandei chamar para que te fizesse vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que lhe foi ordenado da parte do Senhor. Então, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E é este versículo que nós vamos meditar no nosso versículo diário. É isso mesmo. Pois bem, e aí o Espírito Santo, gente, vai descer naquele lugar. Isso mesmo. O Espírito Santo ali estava reunido nada mais, nada menos de gentios, não eram judeus. Eu falei logo no início que Cornélio, ele era centurião de uma corte italiana. Então nós estamos falando de gentios. Quem são gentios? Todo o povo que não era judeu. Então, vamos dizer, nesta época aqui, na visão bíblica aqui, nós temos dois povos, judeu e não judeu. O judeu, né, você já sabe, descendência ali de Abraão, né, Davi, Isaac, Jacó, já falamos muito sobre esse povo. Os gentios, era todo esse povo que não era judeu, né, e que vão ser alcançados através da morte de Jesus, porque até então Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aqui está o Espírito descendo sobre esses gentios que estavam reunidos ali na casa de Cornélio. E Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão vieram com Pedro a admirar-se, porque Pedro não veio sozinho, né? Chamou alguns judeus, alguns da sua comitiva ali, para acompanhá-lo, né, nessa missão. E aí eles ficaram extasiados, pois ouviram falar em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo e que lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Só que isso vai chegar a conhecimento dos apóstolos, gente. Os irmãos que estavam lá na Judéia, que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Olha só. E quando Pedro subiu para Jerusalém, os que eram da circuncisão arguíram Pedro, dizendo. Então Pedro passou-lhe a fazer-lhe a exposição, por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, em êxtase tive uma visão. E aí Pedro conta toda a história de tudo o que aconteceu, dos homens chegaram, dele ter ido lá, contou o que vira o anjo em pé ali na sua casa, quando ele começou a falar para aqueles gentios ali reunidos, o Espírito Santo veio sobre eles, né, como aconteceu com eles, aconteceu ali também. E aí ele lembrou da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olha só, ele menciona Atos capítulo 1, versículo 5. E aí, ele fala, né? Pois se Deus concedeu o mesmo dom a nós, nos outorgou quando cremos em Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas palavras, apaziguaram e glorificaram a Deus. Os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. É aqui que nasce o cristianismo, praticamente. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que era de Chipre e de Cirene, que foram
até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho de Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até a Antioquia. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e se exortavam a todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu a eles. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo lado, todo ano se reuniram naquela igreja e ensinavam numerosas multidões. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias nasceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, né? Desceram para Antioquia. E apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, que sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E o que eles, com efeito, fizeram, enviaram-no também os presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. E por fim, capítulo 12, que é o nosso último capítulo de hoje, nós vamos ver Herodes persegue Tiago e Pedro. Então, estamos em pleno alvo de perseguição à igreja. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E era dia de pães asmos. Tendo feito prender, lançou num cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia uma oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Olha só o que vai acontecer. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados em uma cadeia, e o sentinela lá na porta, para guardar o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das suas mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te de calça, as sandálias, e ele assim o fez. E disse mais: põe-te a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo se era real ou se era um sonho que fazia por meio do anjo, porque parecia-lhe uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhe abriu automaticamente. Saindo, enveredaram-se pela rua. Diante dele, o anjo se apartou. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou um anjo e me livrou da mão do Herodes e toda expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam ali congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta do portão, a criada veio, né? E essa criada, chamada de Rode, veio ver quem era. Reconheceu a voz de Pedro e tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é um anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e ficaram todos atônitos.
atônito. Olha que coisa mais linda, né? Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que tinha acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submeteu o sentinela a inquérito, ordenando que fossem justiçadas, e descendo a Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. E aí nós vamos ter, no finalzinho aqui dessa leitura, a morte de Herodes. Havia divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom, porém estes, de comum acordo, apresentaram a ele, depois de alçar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram a reconciliação, porque a terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhe a palavra, e o povo chamava. É a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, porque ele não havia dado glórias a Deus, e foi comido por vermes e expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo cumpriu a sua missão, voltando a Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, e como é bom aprendermos de Ti. Saber que o Senhor, os Teus olhos estão atentos ao nosso caminhar, ao nosso deitar, ao nosso levantar, que nós queremos, Senhor, entregar a nossa vida a Ti e todos os dias buscarmos agradar o Teu coração, buscarmos cumprir o propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.